abençoadas e abençoados, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. E está começando mais um estudo cujo tema é Santa Ceia ou Páscoa Judaica, no nosso programa Desvendando a Graça. Olá, abençoadas e abençoados do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Comunidade Cristã em Graça e Poder. Dando continuidade, nós vamos agora no módulo 3 dar continuidade ao nosso tema Santa Ceia ou Páscoa Judaica, não é? Então, neste módulo 3, nós falaremos do rudimento que muitos chamam de Santa Ceia. Muito bem. No módulo 1, nós vimos a origem da Páscoa Judaica. No módulo 2, nós vimos a origem da Páscoa Cristã. E também já fizemos uma introdução no tocante à Santa Ceia. Agora, nesse módulo 3, nós veremos que a cerimônia religiosa da Santa Ceia, na verdade, ela é um rudimento. Ou seja, o que é um rudimento? O rudimento é aquela coisa muito primitiva, né? É aquela coisa rude. E é uma cerimônia que, na verdade, ela não é nada espiritual. Não é nada sagrada. Muitos, mas aí você coloca muitos, no mundo inteiro, celebram a Santa Ceia como sendo uma cerimônia sagrada. O Santo Sacramento, a intitulação, não é, da Santa Ceia como um instituto sagrado. E nós veremos, à luz da palavra da graça de Deus, à luz da sã doutrina, que não é assim. A começar pela rejeição de Deus a tais práticas. Você pode até ficar assim, como é que Deus rejeita algo que é feito em sua honra, em sua glória, em seu louvor? Pois é, abençoados. Mas nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, vejamos o que está escrito lá em Isaías, capítulo 1, dos versículos 11 ao 16. E nós veremos que Deus, naquela época, já anunciava. Olha só, abençoados. Isaías escreveu o livro, não é? O profeta Isaías escreveu o seu livro aproximadamente 850 anos antes de Cristo. Repara, a origem da Páscoa judaica, 1440 anos antes de Cristo. Isaías escreve 850 anos antes de Cristo. E aquilo que Isaías escreve, que nós vamos ler agora, era o anúncio de Deus por meio do profeta Isaías, manifestando o desejo de extinguir, abençoados, extinguir essa prática. E que prática é essa? A prática dos rudimentos. Se não, vejamos, Isaías, capítulo 1, versículos de 11 a 16. Diz assim o versículo 11: De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes.
Perceberam, abençoados? Aqui no versículo 11, o Senhor diz que ele já está farto. Ou seja, já está por aqui com essas práticas rudimentares. No versículo 12, ele diz: quando vindes à minha presença, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Ou seja, Deus está fazendo este questionamento. Ou seja, como é que você entra na casa do Senhor oferecendo para ele um rudimento? No versículo 13 ele diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. Abençoados, quem está falando aqui é Deus pela boca do profeta Isaías. Ou seja, Deus está dizendo que, aqui no versículo 13, especificamente, ele diz: não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene que estão fazendo na minha casa. Isso é muito sério, abençoados. Ou seja, Deus, há 850 anos antes de Jesus Cristo nascer, ele já estava farto, ele já repreendia essa prática rudimentar. E ele continua no versículo 14, dizendo: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Abençoados, olha só que coisa tremenda. Deus diz que a prática de rudimento o aborrece. E ele diz aqui, ó, essas festas de luas novas, não é? Essas festas, como ele diz aqui, ó, as vossas luas novas e as vossas solenidades, ou seja, as festas tradicionais que não tem nada de espiritualidade, são festas religiosas, tradicionais. E o Senhor diz: já me são pesadas, elas aborrecem a minha alma. Abençoados, olha que coisa! Deus fica aborrecido com a prática reiterada dos rudimentos. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está falando para nós. E ela diz ainda assim, no versículo 15: pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Abençoados, isso é muito sério. Isso é seríssimo. Ou seja, Deus está falando pelo profeta Isaías, e Deus já falou isso 850 anos antes de Cristo, de que ele já estava aborrecido com tais práticas rudimentares, com tais festas tradicionais religiosas. Isso aborrece o Senhor. E tanto isso aborrece que ele diz, né, que quando o povo que está nessa prática rudimentar levantar as mãos, o Senhor vai esconder destes os seus olhos. E também ele diz, não é? Que quando multiplicarem as vossas orações, não as ouvirei. Irmãos, isso é muito sério. Ou seja, essa prática rudimentar, tradicional, religiosa, aborrece a Deus. No versículo 16, ele diz assim: lavai-os e purificai-os, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, abençoados, nós vimos aqui, através da leitura
do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 11 a 16, que essas práticas rudimentares, não é? Elas aborrecem a Deus. E Deus claramente manifesta o seu desejo de extingui-las, ou seja, de que elas não fossem mais realizadas, praticadas. E olha, repito, isso 850 anos antes de Jesus nascer. Então, abençoados, nós temos aqui, não é? Esse relato muito claro de Deus através do profeta Isaías, né? Deus diz claramente: estou cansado de receber sacrifícios, ofertas, abluções. Não quero mais as suas festas. Foi isso que o Senhor disse. Seus cerimoniais, seus cultos e as suas orações já não me comprazem mais. É isso que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías. Isso nos leva a uma reflexão, abençoados. Que reflexão é essa? De que Deus se manifesta mostrando, não é? Não ter mais contentamento com esses rituais, com essas práticas rudimentares. Será que hoje, no ano da graça de 2024, após o sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, onde seu precioso e poderoso sangue verteu, e através deste sangue nós obtivemos a redenção, e pela redenção nós tivemos a remissão dos pecados. Lembro que remissão com 2 S. Será que tudo isso foi abolido? Será que tudo isso foi deixado de lado? Como é que ainda hoje se praticam essas ordenanças? Como é que ainda hoje se praticam esses rituais rudimentares que não acrescentam em nada? Paulo, o apóstolo Paulo, aquele a quem Cristo Jesus ressuscitado revelou toda a graça, ele vai nos dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, que Jesus Cristo é o fim da lei. Ou seja, o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Então, quando do sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, ele, Cristo, Jesus Cristo, pôs o fim na lei. Ora, se essa prática rudimentar era uma prática da lei, como é que agora, depois da cruz, depois do sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, ainda se praticam tais rudimentos? Como pode? Então, abençoados, como nós vimos, toda essa prática rudimentar começou lá na Páscoa judaica. E nós vimos esta Páscoa sofrer uma adaptação, não é? Quando da Páscoa cristã. Agora, quando
Lá nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 43, de que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa judaica, que é uma festa exclusiva do povo judeu. Como pode o gentio tornar a fazer parte dela? Pensemos, abençoados, pensemos. A pergunta aqui é muito pertinente. Nós somos judeus ou somos gentios? Ora, se somos gentios, somos estrangeiros, não somos judeus. E se somos gentios estrangeiros, não podemos participar da Páscoa. E o que se comemorava na Páscoa judaica? A libertação do povo hebreu que era escravo na terra do Egito. E a ceia fazia parte da celebração da Páscoa judaica. Ora, se nenhum estrangeiro podia participar da ceia, por que nós hoje, gentios, depois da cruz, depois do sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, como é que a gente vai participar do ritual da Santa Ceia? A palavra é muito clara, abençoadas e abençoados. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Então, Jesus ele participou da última ceia. Por quê? Repito, ele era judeu. E como judeu, ele tinha que cumprir aquilo que determinava o estatuto perpétuo, que era a comemoração da Páscoa judaica. Agora, muitos questionam, né? Ah, mas Jesus, ele participou da festa. E sendo Jesus um cristão, né? Jesus Cristo participou, né, da última ceia. Então eu também, como cristão, devo participar, devo fazer o mesmo. Ora, você está se esquecendo de um pequeno detalhe, meu abençoado e minha abençoada. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Ok? Então, nesse aspecto, não é? Jesus de Nazaré, ele foi um judeu que veio para cumprir a lei de Moisés. Portanto, Jesus, como judeu, ele tinha que tomar parte, não é? Nesse ritual. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, ó: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogá-la, mas sim para cumpri-la. Então, abençoados, Jesus de Nazaré, quando participou da última ceia, ele participou da última ceia cumprindo uma determinação, um ritual, uma ordenança judaica. E ele, Jesus de Nazaré, era judeu, não era cristão. Então, abençoados, Jesus, na época da celebração da Páscoa judaica, não é? Ele foi questionado pelos seus discípulos. Foi questionado pelos seus discípulos, não é? Se ele se ele faria parte, né, da cerimônia. E Jesus disse que sim. E ele disse que sim por quê? Porque ele era um judeu e estava cumprindo a lei de Moisés, que era o estatuto perfeito para a celebração da Páscoa judaica em homenagem à libertação do povo judeu que era escravo, cativo no Egito. E aí, lá em Mateus, capítulo 26, versículos 17 e 18, diz assim, versículo 17:
E no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, pão asmo é o pão sem fermento, né? Aquele que a gente chama de asmo ou ázimo, é o pão sem fermento. Chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Abençoado, essa passagem deixa bem claro o seguinte: o questionamento. Onde queres comer a Páscoa? Conforme está escrito, não é? A Páscoa judaica era uma festa dos judeus. Estrangeiro nenhum poderia participar dela, né? Não tomariam parte nesse ritual. Outro detalhe que fica bem claro e bem importante desse versículo que a gente acabou de ler. Diz o seguinte, que Jesus fala: o meu tempo está próximo. Ou seja, logo, esta ceia da qual Jesus participou em celebração à Páscoa judaica seria a última ceia. Abençoada, abençoado, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Pense a respeito daquilo que está sendo colocado para você. Pesquise, leia a palavra, procure estes versículos que estão sendo citados. Tem uma outra passagem aqui que vai dizer bem claro isso, ó. Marcos capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Em Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 9, está escrito assim, ó. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, abençoados, estes versículos demonstram para nós que Jesus de Nazaré, judeu, estava cumprindo todos os rituais preparatórios para a celebração da ceia em comemoração à Páscoa judaica. Lembrando, a Páscoa judaica celebra a libertação do povo que era escravo no Egito. No próximo módulo, abençoados, nós daremos continuidade a esse estudo, nos aprofundando mais naquilo que a palavra da graça de Deus, naquilo que a sã doutrina nos explica a respeito disso. Nos encontraremos no próximo bloco. Graça e paz, abençoados. Graça e paz.